Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Eduardo Almeida, sou da Blau. E hoje temos aqui junto comigo o Felipe Teixeira, ele que é R1 da Fundação João Carlos Lira, em Maceió, Alagoas. Bom, obrigado, Felipe. Um prazer, meu amigo. Então, vamos lá. Eu queria saber, direto ao ponto, como que funciona as residências aí, digamos que no Nordeste como um todo, mas principalmente no Alagoas. Vamos lá. Eu me apresentando, tá? Eu sou do Recife e fiz faculdade no Recife, sou recifense e terminei me mudando para Maceió para fazer residência aqui. O Nordeste tem alguns serviços muito bons, tá? Aqui em Maceió, particularmente falando, a gente tem dois serviços. Tem o Hospital Universitário, que é o famoso HU, e tem o que eu faço, que é a Fundação João Carlos Lira, que é interligado com a Oculare, que é uma clínica privada, né? Então é um serviço público-privado. Ah, são dois serviços muito bons, bem tradicionais aqui na cidade, e também são os únicos, né? Aqui não é tão grande de opções, digamos assim, para fazer prova. Eu até perguntei como, de uma forma geral, do Nordeste, porque a gente acaba não falando tanto, né, da região Nordeste. A gente fala muito, principalmente de São Paulo, às vezes do Rio de Janeiro, às vezes também do Sul, mas o Nordeste eu tenho certeza que tem ótimos serviços, mas a gente acaba não entrando nesse tópico. Por isso que eu Bem, até já, sabe? sim, não, claro, claro. E eu diria que o mais famoso aqui do Nordeste é a Fundação Tino Ventura, né? Não puxando a Uhum, sardinha para o lado do Recife, mas é uma instituição bem tradicional no Nordeste, Norte-Nordeste, eu diria, uhum, e, e é bem grande. Inclusive ganhou a Copa do CBO lá, dos residentes, né? aham. E é bem tradicional, mas tem outros Copa em bem. Chicago, né? Oi? É a Copa dos residentes, exato. Aham, Tem outros que são bons, Fortaleza tem muito bons também, o Leiria de Andrade é muito bom, a Escola aham. Cearense. Tem serviços E muito bons aqui no Nordeste. me diga, já falando então das outras residências, assim como um todo, você chegou a prestar prova para outras? Como que você estudou? Como foi esse teu processo para entrar na residência? Bom, então, eu acho que a primeira, além do estudo, tá? Eu vou falar um pouquinho do estudo, mas eu acho que você tem que ter um planejamento de prova, assim, do que você pensa para você, do que você quer para a sua vida. Eu acho que tudo tem que ser bem planejado e isso bem antes, tá? Bem antes de começar a fazer as provas. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar no Sudeste e terminei vendo que as estruturas aqui no Nordeste não deixavam tanto a desejar perante os centros, digamos assim. Claro que tem suas desvantagens, mas tem também suas vantagens, sabe? Então, dentro disso, eu decidi não focar tanto em Sudeste. Então, optei por me voltar aqui para o Nordeste, eu não queria ir para tão longe, digamos assim, Hum. por não sentir tanta necessidade. A meu ver, eu conseguiria me especializar bem estando, digamos assim, em casa, mesmo saindo do Recife. Então, comecei daí. A partir daí, comecei a mapear os serviços que valeriam a pena fazer prova aqui nos estados próximos, digamos assim, no próprio Pernambuco. Pernambuco, todas as residências lá são via prova CSPE, né? Que é o SUS de Pernambuco. Então você faz Uhum. a prova do SUS de Pernambuco e joga a sua nota de acordo com a prova com o serviço que você queira ficar. E aí fui vendo outras provas também. Na Paraíba tem um serviço muito bom, em Campina Grande tem a Unifacisa, que é um serviço que está crescendo bastante. Uhum. Na Sergipe tem um serviço de especialização de oftalmologia, que é o nosso Hospital de Olhos de Sergipe. Na Bahia tem serviços bons, mas lá é só apenas SUS Bahia, que é uma prova própria deles lá. E Uhum. aí, a mesma coisa do Recife, você joga as notas. Aqui em Maceió, né?
eu optei por prestar a prova na fundação. E é Ah, prova própria deles? é prova própria deles, Ah, com interessante. primeira fase e tendo entrevista também. O HU é Vienare, né? Então, você Aham. faz o Vienare, você já engloba. Fortaleza, eu cheguei a fazer o Leiria de Andrade, que é um serviço bem tradicional, bem Esse é conhecido lá. famoso, né? Bem conhecido, uma família bem tradicional, um serviço muito bom, cheguei a fazer prova lá. Terminei não fazendo a escola cearense, mas caso não tivesse passado, eu iria prestar esse ano para a escola cearense também, que é também um serviço bem tradicional lá, de uma família bem conhecida da oftalmologia. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é isso, é mapear os serviços, ter referências, tá? Procurar Sim. saber. Você conhece o serviço, entre em contato lá com o residente, vê alguém que foi de lá, enfim, que precisar, pode falar comigo, que a gente faz a ponte. E aí, a partir disso, você vê se encaixa no que você pensa, no perfil. E, é, e aí você vai para o segundo estágio, né? Serviço lá, penso em fazer prova, certo? Mas o que é que eu quero para minha vida? Eu quero operar mais, não, quero fazer mais a parte clínica, porque tem essas peculiaridades no serviço, né? Tem serviços que você notoriamente tem mais cirurgias, tem serviço que você opera menos, tem serviço que você tem mais acesso aos chefes, tem serviço que você tem mais acesso à pesquisa, por exemplo. Então, você vê o que você realmente se encaixa ali e a partir daí você vai mapeando essa questão das provas, digamos assim. Mas eu acho que esse é o primeiro passo, é mapear as provas, ver como é que são os processos seletivos, uh, as provas próprias, digamos assim, dos serviços. Na imensa maioria tem a primeira fase, que é a prova, e acho que 90% é prova como do SUS mesmo, tá? Uhum. Aquelas questões de cirurgia geral, clínica As médica, cinco é, grandes áreas. exato, as 5 grandes áreas. A imensa maioria dessas, acho que só o estado do Paraná que eu vi que era só de oftalmologia, tá? É que aqui é especialização, né? Sim, Daí, sim, daí... sim. E aí é só oftalmologia. Mas a imensa maioria se faz as 5 grandes áreas. E aí, normalmente tem segunda fase. Quando é prova própria, normalmente tem segunda fase. Que aí vai depender do edital. Às vezes conta mais, às vezes conta menos. Currículo, entrevista. E aí no currículo tem as nuances de cada edital, de artigo vale mais, monitoria vale menos, enfim. E aí vai depender de prova para prova. Mas eu acho que o primeiro passo é esse. O primeiro passo é fazer de fato esse estudo aí, ver o que você pretende fazer, o que você se encaixa ou não, ter um foco, tá? Uhum. Na prova que você deseja. Se souber como é que foi as provas dos anos anteriores, isso é bom, porque muitas vezes se repetem, mesmo Uhum. pode não repetir questão, mas repete estilo de prova. Aham, e até mesmo o conteúdo, né? Ah, esse Exato. daqui cai um pouquinho mais tal, esse aqui... Exatamente. Exatamente. Interessante. Se repete. E aí entrando, bicho, na parte da preparação, parece chover no molhado, né? Falar que é estudar, é ter foco, é isso e aquilo, isso aí realmente. Mas o que me ajudou, eu diria que foi muita organização. Eu não tive tanto tempo para me preparar. Eu me formei no meio do ano, de 24, Uhum. e fiz prova comecei a fazer prova em novembro, dezembro. Então, não tive tanto tempo para me voltar apenas para o estudo. Até então, eu tinha que lidar com o internato, e aí você pega alguns rodízios um pouco mais complexos, demandam mais tempo, outros são mais leves, enfim, às vezes dava para estudar mais, às vezes estudar menos, e tinha que conciliar. E aí depois que eu me formei, em junho, Felipe, optei por não trabalhar tanto. Eu trabalhei muito pouco, muito pouco. Acho que eu brinco que dos meus amigos de sala, assim, quem menos trabalhou, eu estou na lista lá no top. Trabalhei pouquíssimo, pouquíssimo. Aham. Mas foi uma escolha minha. Eu não pensei, assim, não passava pela minha cabeça trabalhar um ano, tá? Não Uhum. passava pela minha cabeça ter que trabalhar um ano. Na minha cabeça só existia a opção de passar e me foquei nisso. Mas Então, então você foi, eu quero 100% estudo porque eu quero passar agora. Então exato, basicamente foi isso, né? total, total, Uhum. exatamente.
Muitas pessoas me perguntavam, rapaz, e se você não passar, o que você vai fazer? Nem eu sabia responder. Porque na minha cabeça só tinha essa opção, bicho. Se eu não passasse, assim, a depressão ia ser grande, porque não tinha planos, não tinha plano. Na minha cabeça eu tinha que passar, porque eu sempre quis oftalmologia, né? Eu brinco que Sim, eu sim. entrei na medicina para ser oftalmologista, não para ser médico. Mas é engraçado isso. Eu acho que você tem familiar médico, né? Meu pai é Familiar oftalmologista. oftalmologista. É, É. Então meu pai é acaba que oftalmologista. leva junto, né? Bicho, é porque a oftalmologia é uma área que, como todo mundo sabe, a gente vê muito pouco, né, na faculdade. Então termina que, Sim. para você gostar de oftalmologia, você tem que ver por fora. E muitas vezes o por fora é algum familiar, um pai, um tio, um Uhum. primo, um avô, alguém que te puxa, alguém que você se inspira e começa a ver ali e tal. E dali você vai começando. Meu pai nunca me pressionou para fazer oftalmologia, sempre me deixou É. muito à vontade. Mas eu digo que isso foi muito natural na minha vida. Eu comecei a faculdade com a cabeça bem aberta. Pô, vou ver tudo. Se tiver que fazer oftalmo, eu faço. Mas se tiver que fazer outra área, eu também faço. Mas aí surgiu a oportunidade de fundar uma liga logo no início. Ah, daí. Enfim, a gente vai falando mais, senão eu vou falar tudo. Sim, não, mas Eu é. falo muito. E eu falo pouco também, né? É, Então. Mas, cara, sabe que eu gostei que logo no início você falou um negócio assim. Que a primeira parte é a organização, né? Porque. E tem uma frase que eu até escutei agora no próprio SBO, que a gente tava junto, que é: quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Me chamou muita exatamente. atenção, né? Exatamente. Então, como você bem disse, a primeira parte então foi tua organização para decidir quais provas fazer, e a Isso. segunda foi a organização para como estudar para essas provas, né? Então, Exato. acho que já tirando já uma lição valiosa disso é organização, como um todo, Exato. seja para escolher as provas e como estudar, né? Exato. Assim, se você não se organiza, bicho, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei como fazer. E aí muita Perfeito. gente fala comigo, ué, como é que eu faço? Bicho, se você não sabe como fazer, tem que procurar alguém que sabe. Tá? E é por isso que tem tanta mentoria aí dando muito certo. Eu acho interessante mais a mentoria para quem realmente não sabe, entre aspas, como estudar, porque é diferente, né? Você estudar para faculdade Sim. e para prova, é totalmente diferente. Então, a gente tem que jogar o jogo conforme a regra. É isso aí, jogar o jogo conforme a regra. Um ponto assim, bem simples, mas que para mim deu muito certo, por exemplo. Eu ia fazer uma prova e eu vi os assuntos da prova. Certo? Então eu vi que clínica médica tinham 40 assuntos e clínica médica eram 20 questões. Certo? Aí eu vi a preventiva, eram 10 assuntos e eram as mesmas 20 questões. Uhum. Então, não é que eu vá deixar de estudar clínica médica, não estou falando isso. Mas, porra, se é o mesmo peso, clínica médica é um quádruplo de assunto. Então, porra, então vamos garantir preventiva, isso é o básico, Sim. garante preventiva, e clínica médica a gente vai estudar. Mas isso daqui é o básico. Tem menos assuntos, tem que saber, sabe? É mais fácil Uhum. você aprender menos assunto do que mais. Então, é o planejamento, bicho, é o planejamento. É você pegar qual a prevalência desses assuntos aqui em ginecologia. Abortamentos. Pô, bicho, toda prova vai cair abortamento. Você tem que saber esse tipo de coisa. Tem que saber, é um assunto que cai. Diferença DPP e placenta prévia, esse caso aqui é o quê? Pô, isso daí vai cair, entendeu? Então, assim, são assuntos que você não pode sem saber. Sim. Pediatria, asma, classificação, tem que saber, sabe? Então, a prova é saber fazer, bicho. É você se organizar, pegar a prevalência, pegar as provas anteriores, ver o que cai, o que não cai, o que cai mais, tá? E me Então, diga, por aí. você, gravando o podcast, a gente já escutou vários métodos de estudo. Por exemplo, muitos flashcards, muitos videoaulas, alguns até citaram que gostavam muito de ler, mas era um pouco difícil pela quantidade de conteúdo. Outros falaram que eram questões, que provas, questão, prova, questão, questão. E também a gente escutou que teve alguns casos até que gravavam falando sobre o conteúdo, depois, quando estavam cansados de estudar, iriam escutar, sabe? Para descansar, tendo um estudo mais passivo, mas de certa forma que para ser passivo você teve que passar pela forma ativa primeiro. Você teve alguma metodologia que teve uma certa predominância, assim? Bicho, eu tem vários e vários métodos, né?
Mas assim, o que eu acho assim, que funciona muito é questão, velho. Não adianta. Não adianta. Podem falar o que for, questão é imprescindível. Imprescindível. Agora sim, no meu caso foi um pouco diferente. Eu, eu, eu fiz assim, durante o meu curso eu estudei bem, assim, sabe? Eu sempre Uhum, estudava, tal, então eu não era um aluno que só estava para prova. Eu sempre uhum. estudava. Não era aquele cara que vivia estudando toda hora, não. Mas eu sempre pegava o assunto, estudava, tal. Então eu criei essa base boa, digamos assim. Então quando eu cheguei para estudar realmente para as provas, muita coisa eu via a aula e já começava a relembrar. É claro que provas são detalhes, tem que pegar epidemiologia de não sei o quê, então isso daí você vai pegar na aula de médio curso e afins, tá? Mas assim, a base, o grosso do assunto é mais fácil de lembrar quando você estuda lá atrás. Então assim, terminou que eu via menos aulas e tentava focar em questões. Porque não adianta você saber o assunto e não saber aplicar. Isso aconteceu comigo e eu conto essa história para todo mundo. Eu fui fazer prova lá do Leirinho, inclusive, em Fortaleza, e a prova foi à tarde. E eu cheguei pela manhã em Fortaleza. E eu fazia resumo, tal, vi uma aula, fazia logo um resumo, até para gravar melhor. E aí eu Uhum. levei esse, e eu faço à mão, tá? No meu negócio não é iPad, não gosto dessas coisas não, sou meio antiquado. E aí eu levei esse meu caderno na mochila e cheguei no hotel pela manhã, pô, vou olhar os resumos. E aí, bicho, eu não lembro os assuntos especificamente, mas eu lembro que eu vi os assuntos, dei uma revisada boa, tá, pô, vai dar certo. Quando eu cheguei lá na prova, bicho, tinham 3 questões com os assuntos que eu tinha visto pela manhã. 3 questões. E eu tinha visto o assunto. E eu sabia o assunto. Se me perguntasse, eu sabia falar, eu sabia. Mas eu não sabia desenrolar a questão. Então é o que eu digo. Não adianta você saber o assunto, pô. Você tem que saber a questão. Você tem que saber resolver a questão. Você tem que saber aplicar. Então, é estudar, é aprender, é saber falar, fazer um resumo, o que for. Mas se você não souber resolver, não adianta de nada. Então, é por isso que eu acho importante a questão. Às vezes você faz o flashcard lá, você sabe, pô, eu sei a doença tal, não sei o que tal, beleza. Mas e a questão? Você vai saber resolver? Se ele botar de Uhum. um jeito lá que você não pegou, não sai. Entendeu? Então, eu acho a questão muito importante. Muito importante. Muito importante. Eu sou da mesma filosofia. Eu vou começar a estudar para o internato, não para o internato, mas para as provas agora no próximo semestre, mas eu compactuo com isso. Para mim é questão, 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 questão. É, exato. E até agora Exato. puxando um pouquinho pro teu histórico, né? Porque, para Uhum. quem não sabe, pessoal, o Felipe foi vice-presidente da Blau, né? Acho que você fez parte por 3 anos, né? Se eu não me Quatro, engano. bicho. Quatro, quatro, Mais quatro um, anos. um, um decano. Eu fiz bacharel na Blau. E então eu queria perguntar para você sobre isso, porque a gente na Blau a gente tem muito uma rede de contatos muito grande. A gente aprende muito, a gente conhece muitas pessoas boas e que abrem muitas portas. Eu queria entender, escutar de você, como que foi isso? Como que foi a Blau na tua vida? Bicho, falar da Blau, eu fico muito feliz, assim, porque foi um divisor de águas muito grande na minha vida, sabe? Eu entrei muito cedo na Blau, eu entrei na Blau no quarto período da faculdade, no segundo ano da faculdade. Então, eu conheci muita gente, passei por gestões e fiz muito. Assim, eu comecei em liga acadêmica, que é a Blau, é a Associação Brasileira das Ligas, né? Então, eu fui presidente de liga, eu fundei a liga da minha instituição, fundei no terceiro período, e, e era engraçado, porque eu era do terceiro período, e o resto da minha diretoria era tipo sexto, quinto, sétimo, eu era o mais novo, e eu era o presidente. Mas foi legal isso, eu aprendi muito. Fundei a liga, e aí passamos 6 meses. Me veio conheci a Blau, um colega me mandou, ó, dá uma olhada tal. Eu, pô, não conhecia. Eles têm sessão em congresso tal, não sei o quê. Eu comecei a ver e vi que realmente era uma iniciativa muito bacana de estudantes do país, né? E, pô, vou me candidatar. E aí entrei, eu comecei como diretor de extensão, né? E, e a partir daí comecei a conhecer muita gente. Nessa gestão, nessa primeira, o presidente era de São Paulo,
grande Glauco. O presidente era de São Paulo, o vice era do Rio, o Benchimol. Tinha a Aninha Nassarala, que era nossa marqueteira. E tinha outros colegas também que desistiram da oftalmo, mas de BH, enfim, Piauí. E a partir daí, bicho, você vai conhecendo as pessoas. Mudou de gestão. Eu continuei como diretor de extensão, continuei com 3 anos na extensão. E aí, no meu quarto ano, eu passei a vice-presidência. E assim, qual a lição que eu tiro disso? Você passa a conhecer pessoas que fazem o trabalho, digamos assim, que você faz no seu estado, na sua faculdade, enfim. Você passa a conhecer pessoas que têm os mesmos propósitos que você, que têm os mesmos objetivos, têm as mesmas ambições. Isso é muito bom, porque às vezes você não vê isso próximo e à medida que você abre o seu horizonte, pô, são novas ideias, novas visões, novos mundos, digamos assim, sabe? Isso é muito bacana, bicho. Bom, o que eu acho, por exemplo, a gente vai num congresso, pô, pessoas que gostam de oftalmo, não é algo tão comum nas faculdades de forma geral, até porque a gente não tem muito contato, como você muito já bem disse. E daí só tem gente que gosta de oftalmo, né, acadêmico, chega no congresso, fica um pouco perdido, mas assim, consegue discutir, consegue conversar sobre o assunto que gosta, sabe? Consegue até mesmo essa troca de ideias, onde que você vai prestar prova, onde que tem, como que funciona. Porra, eu acho isso fenomenal. Não sei até. Pô, você foi vice, e até a gente falou esse final de semana, uma gestão muito bacana, né? Foi muito divertido. Isso, isso. Eu fui vice, eu era vice-presidente e o presidente era o Luiz Sabage, né? Grande Sabage. Tá em Curitiba, inclusive, Aham. um irmão meu. E foi muito bom, bicho. Assim, você conhecer pessoas com. E nem sempre você conhece pessoas que estão mais à frente que você, não só no curso, tá? Tô dizendo assim, em currículo estão mais à frente, em vivência estão mais à frente. Do mesmo jeito que você conhece pessoas que estão mais atrás que você. Então você troca experiências, ajuda quem está mais atrás, ajuda quem está mais na frente e vice-versa. Isso é muito bom, porque, repito, são pessoas que têm os mesmos objetivos que você, são pessoas que querem crescer. Quem está lá, tá porque quer algo mais. O cara não está satisfeito com aquele mundo, não, vou viver nesse mundo aqui da minha faculdade, da minha sala, vou me formar. Não, o cara está lá porque o cara quer crescer, né? Então você começa a se juntar com pessoas que estão querendo crescer nas suas regiões também. Isso é muito bom, porque você, novamente, você troca experiências, você começa, porque fulano está fazendo um projeto bem bacana lá. As meninas de BH, por exemplo, fizeram um projeto massa, pô, Nossa, muito bacana. sensacional, de mutirão lá em BH, tá? Então, assim, são ideias que você começa a pegar, porra, vou trazer para minha realidade, o que é que eu consigo fazer com essa ideia delas, tá? Então, assim, o colega fez um trabalho em São Paulo do estudo tal, porque isso e aquilo. Por que eu consigo trazer para minha realidade fazer aqui, sabe? O meu amigo fez um estágio em tal lugar. Pô, como é que tu conseguiu esse estágio aí? Dá para Uhum. desenrolar? Será que eu consigo e tal? Qual foi o contato e tal, sabe? Então, assim, você começa a abrir o leque de oportunidade de uma forma que se você ficasse dentro da bolha de faculdade, de sala, não sairia dali, sabe? E isso eu não estou nem levando em consideração a parte dos congressos. Eu acho sensacional, pô. Você como estudante, eu no meu quarto período palestrei num congresso. Isso daí é, porra, sabe? Então, assim, você começa a se ver lá na frente, porra. Eu tô aqui como estudante, mas quando eu estiver lá na frente, eu quero estar aqui de novo, sabe? O que Então, que eu vou ter que fazer para estar aqui, né? justo, justo. Então, assim, você começa a, a crescer, bicho. Você começa a crescer, você começa a enxergar as coisas de outra forma. E, e assim, ao mesmo tempo, eu escutei uma coisa que me pegou muito. Quando eu me formei, aliás, quando eu estava no meu último congresso, meu pai falou para mim: bicho, você agora foi pro seu último como estudante, mas agora é estudar. Porque isso daí não vale de nada se você não passar. Perfeito. E é É uma verdade. verdade. Tem que Curto e adiantar grosso. eu ser palestrante, coordenador de sessão, isso e aquilo outro como estudante, certo? Mas se eu não passar, não valeu de nada, sabe? Perfeito. Então, assim, é aproveitar o momento, as oportunidades que aparecerem. Isso daí é massa, network, é muito bom. É muito bom. Mas
Tudo isso que a Blau proporciona, que o networking, que as amizades, tudo isso não adianta de nada se não tiver o estudo. Então a Uhum. base de tudo é o estudo. Tudo que acontece ali parte do princípio que você está se esforçando, está estudando para passar pela Blau, sair da Blau, né? E ir para a residência. O pensamento é esse, sabe? Mas se eu pudesse dar conselho, inclusive, tenho colegas de Recife que entraram na Blau. Fico muito feliz de ver minha cidade, né, permanecendo na Blau. Isso é muito Uhum. bom, os meninos bem esforçados. E eu sempre falo, bicho, é o caminho. O caminho é esse. Você está no caminho certo. Liga acadêmica abre muito horizonte, você aprende de fato e tal. E a Blau abre mais ainda. Mais ainda. É sensacional. É isso. A gente tem que aproveitar as portas que estão abertas pra gente, né? Já que a gente já tá nesse caminho, mas não pode esquecer que tem um portão gigante, que é a residência. Exato. E não pode Exatamente. nunca se satisfazer. Ah, eu tô na Blau, eu sou presidente da minha liga, blá blá blá. Não. O que importa é a prova, né? Da Exatamente. residência. Exatamente. Falando em residência, Felipe, até queria perguntar pra você como que funciona a tua residência lá na Fundação João Carlos Lira. Como funciona? Você já é R1, né? Como a gente já conversou, mas lá é um pouquinho mais acadêmica, é um pouco mais prática. O que que vocês operam? Uhum. Bom, lá eu diria que é um misto, tá? Uhum. Tem tanta parte acadêmica. O meu chefe lá, e já fazendo merchan, né? Dr. João Marcelo Lira, é uma referência para nós aqui. E ele gosta muito dessa parte acadêmica, gosta muito dessa parte de pesquisa. Inclusive, ele acabou de criar uma lente intraocular, né? A Galaxy da Rainer. É, Uhum. que acabou de ser autorizada, inclusive, no Brasil, já estava sendo colocada na Europa e nos Estados Unidos. E, aliás, eu não tenho certeza se nos Estados Unidos, mas na Europa eu tenho certeza. Aham. Ele gosta muito dessa parte acadêmica, essa parte de pesquisa, então isso para a gente é muito bom, porque atrelado a essa parte de pesquisa, a gente faz muito, digamos assim, estudos com lentes intraoculares, lentes fásicas, anéis de ceratocone. Então, os R3 aqui já tem a oportunidade de estar entrando nesse tipo de cirurgia. Uhum. Ah, a gente tem reuniões clínicas toda semana com o próprio Dr. João Marcelo. E a depender do módulo também, isso aí varia. A gente tem módulo de retina, módulo de glaucoma, módulo de córnea, segmento anterior de uma forma geral, estrabismo. E aí tem os ambulatórios também, cada dia tem um ambulatório diferente. Tem os ambulatórios da especialidade e tem os ambulatórios gerais. Por exemplo, hoje foi quinta-feira, eu tive ambulatório de córnea pela manhã e à tarde eu tive ambulatório geral. E aí é o Uhum. geralzão, paciente para triar, paciente para passar óculos, enfim, geralzão. Ah, cirurgias. Eu, como R1, entro nas cirurgias de pterígio. Tá? É o início do processo. Os R1s entram na cirurgia de pterígio, até para pegar manejo de microscópio, pegar enfim, como é o. Assim, é um pouco complexo se você operar Sim. no microscópio, você olhar para frente e a mão embaixo. No início eu fico, caramba, bicho, é um negócio muito e tal. Você suturar o olho, né? Porque na cirurgia de pterígio a gente faz o transplante conjuntival. E aí, às vezes, a gente faz com cola, às vezes a gente faz com sutura. Então, no começo você fica um pouco. É um mundo novo, né? Então, Uhum. os R1s aqui entram nas cirurgias de pterígio. Os R2 já começam a entrar nas facos. Aqui a gente é um pouco diferente dos serviços de uma forma geral. Na maioria dos serviços, nos R2 só faz FEC, e nos R3 começa com faco. Aqui a gente é um pouco mais precoce nesse sentido. A gente já começa os R2 a entrar nas facos, né? Fazendo os passos aos poucos e tal. E os R3 já estão fazendo faco. E aí toda semana eles têm faco, aí tem as agendas dele direitinho. Então, assim, e aí também, bicho, tem cirurgia de glaucoma, cirurgia de ceratocone, enfim. E aí Uhum. é aquela história, vai também muito do interesse de cada um, Ah, de claro. trai. Sei lá, minha preceptora ontem teve cirurgia de estrabismo. Eu sei, pô, eu gosto de estrabismo, eu quero entrar, como é que eu faço isso, sabe? Então, assim, também se não quiser entrar, sabe?
Então, Sim. vai muito de cada um, assim. A residência não é tão diferente da faculdade nesse aspecto, de, de você ter um interesse de correr atrás e querer crescer, isso e aquilo. Ao mesmo tempo da faculdade. A faculdade, às vezes você passa 6 anos nessa escola, você vai se formar igual o cara que fez tudo aí, que tá um currículo imenso. A residência é a mesma coisa. Então, eu sempre digo, para quem busca, as oportunidades aparecem. Se você fica estagnado, o tempo vai passar igualmente e você vai ficar ali no mesmo local, sabe? Então, É acho que é verdade. por aí. Mas sabe que antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre usar qual ou não usar no Terígio. Eu achei legal isso do teu serviço, né? Uhum. Que usa as duas, Sim, porque a gente vai conversando com o pessoal, seja aqui no podcast, seja fora, e falam: ah, não, no meu serviço a gente só sutura no início porque a maioria dos serviços são SUS e tal, então eu achei bem interessante. é. E essa própria possibilidade de entrar em cirurgias do, de outras áreas do oftalmo, né, das Uhum. subespecialidades, a gente sabe que é algo relativamente comum nessa residência, até então que eu escutei, mas que, pô, tem que surgir do teu interesse, né? Então, é uma coisa boa, porque você Exato, consegue se destacar, né? exato, exato. Aqui a gente tem a oportunidade de fazer com cola e com sutura. E bicho, cá pra nós, com cola é muito simples, pô. Então, assim, termina que a gente prefere fazer o difícil, Uhum. teoricamente, que é com ponto, comparado à cola, para ter mais tempo no microscópio, para ter mais tempo operando, porque quanto mais tempo você fica operando, mais você vai pegando prática, digamos assim. Né? Mas a gente tem Uhum. acesso às duas. E as outras cirurgias é correr atrás. Quem quer correr atrás. Aqui o nosso chefe. Aqui em Maceió só tem um laser de refrativa. Tá? A realidade é um pouco diferente até do Recife, enfim, de Curitiba, de São Paulo. Então, aqui em Maceió é uma cidade tem um laser de refrativa só. Os grandes serviços eles se juntaram e compraram um laser de refrativa, um Exmer Laser e um Fento. E aí o nosso chefe ele é um dos sócios desse serviço. Então a gente tem acesso à cirurgia refrativa. É claro que eu, como R1, não vou lá fazer uma cirurgia refrativa. Mas a gente tem acesso, quiser acompanhar. E aqui tem fellow também, né? Então os fellows já entram, já começam a fazer. E tem cota pelo SUS também, tanto de refrativa quanto de anel de ceratocone. E a própria lente fácil, como eu falei. Mas Aham. tudo isso muito graças ao nosso chefe, que, que, que abre portas, que gosta da parte de pesquisa. E, enfim, então ele, sem dúvida, foi um dos motivos também de eu vir para cá. E, enfim, tô bem feliz, E, bem e satisfeito. você já conhecia ele? Já, bicho, eu já tinha a oportunidade de conhecer o Dr. João Marcelo. A gente se conheceu num congresso e eu já o conhecia, já por frequentar congresso, eu já Aham. sabia quem ele era, eu já sabia que o cara era uma sumidade na oftalmologia. E então eu fiz prova já sabendo do, do, Ah, tá. Então, do serviço que eu viria caso passasse e de quem seria meu chefe. Então, sem dúvida nenhuma, ele foi um dos estímulos que me fez vir para não, cá. sabe que isso é bom porque você fez a prova, você já foi sabendo o que te esperava, né? E que era algo bom. Nossa, Totalmente, não, bem interessante. totalmente, totalmente. Eu já fui sabendo. E aí volta aquela história que eu falei lá no início. Planejamento, mapear os serviços, ver o que é bom, o que não é, o porquê e ver o que é que tem Uhum. lá e ver quem são os chefes, ver se vale realmente a pena ou não, sabe? Então, Sim. volta lá atrás no E, planejamento. e Felipe, antes de finalizar, só queria fazer mais uma pergunta. Que subespecialidade até então você faria hoje? Isso é uma curiosidade minha, Eu não porque faria o que eu faria. hoje, se acabasse hoje, o que você faria? Eu vou fazer córnea, pô. Vou fazer Córnea? cirurgia. Eu vou já. É. Eu já entrei muito tendenciado também aqui na residência. Eu acompanhava um oftalmo, e, inclusive eu sou bem suspeito para falar, eu acompanhava o Lúcio Maranhão lá no Recife, que é um cara que, porra, abriu a porta do consultório, me estendeu a mão de um jeito que quase ninguém faria por estudante. E eu o acompanhei, acho que uns 2 anos e meio, 3 anos lá no Recife. Acompanhei ele durante esse tempo em cirurgias e também no consultório privado.
Então, ele é um cara especialista em córnea, faz muita parte de transplantes lamelares, de ZEC, de MEC, DALC. Então, eu tive muito contato com essa parte, muito contato com a parte de transplantes, muito contato com a parte de córnea e refrativa. E então eu vi muito esse mundo, vivi muito isso. E então eu já vim para cá tendenciado. Então eu chego aqui, meu chefe também é outra referência na parte de segmento anterior, córnea, ceratocone, cirurgia refrativa. Então termina que você fica muito tendenciado. Não, Então assim, tá totalmente enviesado, né? exato. Eu acho que você tem que ver tudo, tal, ver retina, ver estrabismo. Hoje mesmo eu estou rodando, ontem eu tive ambulatório de estrabismo, eu estou no estrabismo agora. Uhum. Mas assim, vejo, porque a gente tem que saber de tudo, tá? Que nem medicina, né? Tem que saber de Sim, tudo. sim. Mas já entrei muito enviesado e vou partir para córnea. Inclusive, já sou sócio da Sociedade Brasileira de Córnea, viu? Já tô no grupo, já tô no grupo. Não discuto nada, mas vejo todos os casos. Começa por aí, cara. É, pô, Começa já por tô aí. lá. Já tô lá, precocemente. Já tô lá, sócio da SBC e da Brascas também. Eu sou sócio. Tô lá. Não, mas tá certo, cara. Tá certo. Felipe, eu queria te agradecer muito por disponibilizar esse tempo para conversar aqui com a gente, tá bom? Uhum. E desejo tudo de bom para você. Na oftalmo e também depois na subespecialização, né? Na córnea. Ah, meu amigo, não que é isso, pô. É um prazer falar com você aí, um amigo que conheci de fato lá no SBO, né? Uhum. E falar com o pessoal da Blau, falar para estudante é muito bacana, porque eu tava aí há pouco tempo, né? Então, eu tô como residente, mas até pouco tempo eu era estudante e eu tento passar coisas que eu gostaria que tivesse me passado e não me passaram na época que eu estava me preparando, digamos assim. Então, Perfeito. que eu digo, eu conversei com alguns acadêmicos lá no congresso, que eu puder ajudar ao acadêmico, podem contar comigo, pô. Peguem meu contato, mandem mensagem aí, mandem direct, o que quer que seja. Se eu puder ajudar, contem comigo, porque é prazeroso ajudar quem busca, tá? E eu sei o que é você querer uma ajuda e muitas vezes não tem a quem recorrer e tal. Então, assim, é um prazer falar. Contem comigo que precisarem, tudo aí que precisarem de ajuda, de conselho, de toque aí, de prova, o que for. É para alguma ponte, fazer um contato. Precisarem que eu puder ajudar, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Contem comigo e é isso. Um grande abraço. Perfeito. Pessoal, então muito obrigado a todos que escutaram até então e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.